Gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos começar aqui mais uma aula de TechMat, diagramas de fases agora. Vamos lá. Antes de começar, terminar esse PowerPoint aqui, essa aula, eu queria explicar para vocês como é que estão dispostas as aulas lá no Moodle, né? Porque algumas pessoas mandaram e-mail que estavam um pouco confusas, né? No Moodle tem semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. Semana 1 e 2 é da primeira quinzena. Semana 3 e 4 é da segunda quinzena. Na semana 3 e 4, a data lá em cima no título está errada. Porque eu não consigo pular uma semana no Moodle, né? Eu faço direto. Então, na semana 3 e na semana 4, a data em cima está errada, né? Eu até coloquei em negrito embaixo, falando qual é a data certa, né? Então, se vocês forem só pela data de cima, vocês podem ficar confusos, né? É importante saber que a semana 1 e 2 é da primeira quinzena, a semana 3 e 4 é da segunda quinzena, né? Essa aula aqui de hoje, que vocês estão ouvindo agora, é referente à semana 4, né? A segunda semana da segunda quinzena, beleza? Outra coisa que me perguntaram é recuperação. Eu ainda não decidi como é que vai ser a recuperação. Eu estou em contato aí com o pessoal do pedagógico e da coordenação para saber a melhor maneira de aplicar essa recuperação. Vocês podem ficar tranquilo que vai ter recuperação, não tem chance de não ter, só não sei quando, né? Eu prefiro que tenha logo, a gente acabou a matéria agora, né? Então o ideal é que tenha logo, porque a matéria está fresca na cabeça ainda. Porém, se não tiver agora, vai ser depois, beleza? O problema é que o IFES pediu para a gente tentar evitar da atividade valendo muito ponto online, né? Esperar para voltarem às aulas presenciais. Porém, como a situação ainda está muito incerta, a gente não sabe quando vão voltar as aulas presenciais, a gente fica nessa situação aqui. Tá bom? Então é isso. Vou começar a aula de hoje então. Deixa eu tentar lembrar se está faltando alguma coisa a explicar. Ah tá, outra coisa que mandaram e-mail. Algumas pessoas perguntaram por que a nota está 0 lá, sei lá, seja em alguma atividade, né? Algumas pessoas mandaram e-mail perguntando por que a atividade está com nota 0, né? Bom, nota 0, tem duas possibilidades. Ou você errou tudo, ou você não fez, né? Essas atividades recentes, a T4 e a T5, não teve ninguém que errou tudo. Até porque vocês podem fazer até com um PowerPoint aí, então é muito fácil para vocês fazerem isso. Então, quem está com 0 é quem não fez, quem não me entregou, quem eu não recebi. Aquelas primeiras lá, T1, T2, T3, algumas pessoas erraram tudo. Então, por isso está com 0. Beleza? Mas, novamente, vai haver oportunidade de recuperação. Não se preocupem com isso. Agora, vamos lá. Aula 6, Sistema Ferro-Carbono, diagramas de fases, né? Na aula anterior, eu discuti com vocês o que é o diagrama de fases, o que a gente consegue aprender através do diagrama de fases, como interpretar os diagramas. Eu dei alguns exemplos de diagramas mais simples, outros, como esse último aqui, um pouco mais complexos. Eu falei sobre reação eutética, peritética, eutetoide, cada tipo de reação. Aqui tem alguns exemplos, né, de diagrama de fase. Falei sobre a regra da alavanca. Falei sobre como a microestrutura é formada em algum processo que a gente vê através do diagrama, como que a gente usa o diagrama para prever o tipo de estrutura. Então isso aí está tudo na primeira aula. Se vocês não entenderam isso, revejam a primeira aula. Se vocês reviram e não entenderam mesmo assim, vocês mandem mensagem para mim, a gente combina um dia, toda quarta e sexta, de 8 às 10 da manhã, eu estou no Skype disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Se vocês não entenderam nada, eu vou e explico para vocês, estou disponível para isso. E é isso aí, beleza? Agora vamos falar do sistema ferro-carbono, que é o sistema mais importante dos diagramas de fases, né? A liga ferro-carbono é uma liga de aço, né? Vocês já sabem disso, liga ferro-carbono é uma liga de aço. O aço ele é um composto que é formado através do ferro com carbono, uma mistura entre aspas de ferro e carbono. Esse diagrama que está aqui é o diagrama de fases ferro-carbono.
né? Esse é o diagrama que vocês mais vão ver no estudo de ciência dos materiais. Aqui nesse diagrama eu tenho 3 tipos de compostos, né? Na verdade são 4 tipos de compostos, né? Eu tenho um líquido aqui em cima, que é onde o ferro e o carbono eles estão totalmente homogêneos na mistura líquida, estão fundidos a altas temperaturas. Eu tenho a fase gama, que a gente chama de austenita, né? Aqui a gente chama de ferro gama, também é comum a gente ver essa notação. A austenita é um tipo de estrutura sólida que aparece no aço. A austenita é uma estrutura CFC no aço. Essa é a austenita. Da mesma maneira que eu tenho a austenita, que está aqui em gama, que é esse campo aqui, eu tenho o campo alfa, que é esse bem pequenininho, magrinho aqui no canto esquerdo, que é a ferrita, né? O ferro alfa, que é a ferrita. Então, vocês lembram que naqueles diagramas anteriores eu tinha fases sólidas, fase alfa, fase beta. Aqui no aço eu tenho a fase gama, que a gente chama de austenita, e eu tenho a fase alfa, que aqui embaixo a gente chama de ferrita. Beleza? E essas são as principais fases do aço, as principais microconstituintes do aço, a ferrita e a austenita. Beleza? Aqui embaixo eu tenho esse Fe3C também, esse carbeto de ferro. Esse carbeto de ferro a gente chama de cementita, que é uma outra estrutura sólida presente no diagrama de fase ferro-carbono. Então, uma liga ferro-carbono ela pode aparecer como austenita, como ferrita, com uma mistura de austenita e ferrita, como cementita, né, que é Fe3C, cementita mais ferrita, cementita mais austenita. Então, temos esses tipos, né? Aqui eu tenho austenita mais líquido. Então, vou até botar de negrito aqui também, que eu não botei. No sistema ferro-carbono, eu posso ter 3 tipos de estruturas principais: ferrita, austenita e cementita. Beleza? Vocês podem visualizar que nesse gráfico, nesse diagrama, a gente está vendo só de 0 até 6,7% de carbono, né? A porcentagem de carbono no ferro ela é pequena, né? Isso aqui é o diagrama de ferro-carbono, né? Esse diagrama de ferro-carbono está associado ao aço, né? Todos os aços que a gente conhece eles estão nesse diagrama aqui, de uma determinada composição de ferro com carbono até 6,7% de carbono, certo? Quando passa de 6,7% de carbono, né? Quando eu tenho 6,7% de carbono, eu tenho só cementita. Quando passa de 6,7% de carbono, eu já tenho ferro fundido. Você deve ter visto, pelo menos ouvido falar disso antes, que ferro fundido é um material comum dentro de engenharia, dentro da mecânica. O ferro fundido também é uma liga de ferro com carbono, só que tem muito mais carbono. Beleza? Então vamos recapitular aqui. Esse é meu diagrama de fases do sistema ferro-carbono. Eu tenho alguns tipos de microconstituintes presentes aí, algumas fases presentes. Eu tenho a fase austenítica, que é a gama, ferro-gama. Aqui eu tenho a fase ferrítica, que é a ferro-alfa. Elas podem coexistir aqui nesse campo. Eu tenho a cementita, que é o carbeto de ferro, Fe3C. A cementita pode existir junto com alfa e junto com gama, né? E é isso. E aqui em 6,7% de carbono eu tenho só cementita. Beleza? Então essas são as principais fases do carbono, da liga ferro-carbono. Essa liga pode aparecer como líquido aqui em cima também em altas temperaturas. E também pode surgir, isso eu nem comentar, mas eu acho legal falar já que está aqui, né? Esse ferro delta, pequenininho que está aqui em cima. Esse ferro delta ele não tem aplicações de engenharia notáveis. Não é uma microestrutura que a gente deseja. É muito raro a gente encontrar alguma microestrutura de aço que tenha ferro delta presente de propósito, né? Beleza? Então vamos lá. Se eu estou nesse ponto aqui, está o mouse em cima, um pouco abaixo de 3% de carbono, né? Aqui mais ou menos. Estou aqui. Se eu resfriar o material que está aqui em 3% de carbono
a 1400 graus Celsius, resfriar, ele é líquido. Passou dessa linha aqui, a parte do líquido vai se tornar austenita. Então é líquido mais austenita, líquido mais gama, certo? Passou de 1147 aqui, eu vou ter a austenita mais a cementita. Aqui embaixo eu vou ter a ferrita mais cementita. Então a lógica do diagrama de fases é a mesma daqueles diagramas anteriores, né? Funcionamento de resfriamento, de aquecimento é igual, né? Só que aqui a gente tem essas fases que são importantes para a gente. A ferrita, a austenita, a cementita, isso vocês vão ouvir falar muito ainda aqui nesse curso de Tecmate. Beleza? Então, todos os aços que a gente conhece, basicamente, eles estão aqui dentro desse diagrama de fases. Dentro dos aços, eu posso classificá-los de acordo com o tipo de microestrutura principal dele. Por exemplo, se eu tenho um aço que ele tem uma estrutura que é principalmente austenita, eu falo que esse é um aço austenítico, né? Se eu tenho um aço cuja estrutura é principalmente ferrítica, né, principalmente de ferro, eu tenho um aço ferrítico. Beleza? Então, eu tenho esses tipos aí de estruturas que podem ser formadas dependendo do campo do diagrama de fases na qual esse material está, né? Por exemplo, 1% de carbono, 1000 graus Celsius é austenita. Eu tenho austenita aqui dentro só. Beleza? Esse sistema é ferro-carbono. Lembrando que em 6,7% é o limite da cementita aqui. Depois disso é só cementita. Para lá, para a direita aqui do diagrama, são os ferros fundidos que a gente não vai se preocupar com eles agora. Beleza? Outra coisa que eu devo falar para vocês, que é importante, é que é muito comum a gente ver em alguns diagramas de fases que eles não vêm com esse tipo. Eles não vêm assim, ferro-carbono. Eles podem vir como ferro, carbeto de ferro, entendeu? Fe-Fe3C. Porque a cementita é um parâmetro muito interessante de se avaliar quando a gente está querendo fazer uma varredura ao longo de todo o diagrama de fases, né? De 0 até porcentagens muito altas de carbono. Aí o diagrama é um pouco mais complexo. Esse aqui é basicamente o início do diagrama. Até aqui, beleza? Então, recapitulando mais uma vez. Esse é o diagrama de fases ferro-carbono. Quase eu falei diagrama de fezes aqui agora. Diagrama de fases ferro-carbono. Aqui eu tenho a austenita, nesse campo austenítico. Aqui eu tenho a ferrita, bem no cantinho. Aqui eu tenho a cementita, que é o Fe3C. O limite que é 6,7% de carbono, que é o limite da cementita. A partir disso é só cementita. Aqui é o líquido. Aqui em cima eu tenho o ferro delta, que ele não é útil. Não tem aplicações úteis, a princípio. E é isso aí. Vamos lá. No sistema de ferro-carbono, a gente tem uma reação eutética e uma reação eutetoide, né? Vamos tentar achar as reações aqui. A reação eutética foi a primeira que a gente estudou, que é quando um líquido se transforma em dois sólidos. Isso acontece exatamente aqui. 4,30% de carbono, né? É que a gente tem um líquido que se transforma em dois sólidos e vice-versa. Essa é uma reação eutética. Aqui em 0,76% de carbono, eu tenho o nosso ponto eutetoide, que é onde eu tenho um sólido que se transforma em dois sólidos, né? Eu tenho austenita que se transforma em ferrita mais cementita. Beleza? Então, aqui, esse ponto de cá é o ponto eutetoide, o ponto 0,76%, e o ponto de cá é o ponto eutético. Se eu perguntar lá na prova, no exercício, onde é o ponto eutético do diagrama ferro-carbono? O ponto eutético é na porcentagem de 4,3% a uma temperatura de 1147 graus Celsius. O ponto eutetoide está em 0,76% de carbono a uma temperatura de 727 graus Celsius. Beleza? Esse é o eutetoide, esse aqui é o eutético. Esses valores aqui, essas porcentagens, esses valores de temperatura, eles podem variar um pouquinho dependendo do livro que você está vendo. Por exemplo, tem alguns livros que falam que essa temperatura aqui é 730 graus Celsius. Aqui fala que é 0,8. Então, dependendo do arredondamento, pode estar diferente. Mas, no geral, está bem próximo desse valor aqui.
beleza? Outros pontos importantes que o diagrama de fase. Qual que é o limite de solubilidade da austenita? Né? Qual o ponto de porcentagem de carbono máximo que a austenita existe? Esse aqui, ó, 2,14%. Né? Se eu não me engano, eu até pergunto isso aí no exercício. O limite de solubilidade é esse. Qual é o limite de solubilidade da ferrita? 0,022%. Ou seja, a ferrita ela é bem pobre em carbono. A austenita geralmente possui mais carbono. Beleza? É importante dizer aqui o seguinte também. Quanto mais carbono eu tenho na minha microestrutura, mais dura é essa estrutura, mais dura esse material. Por exemplo, por via de regra, a austenita ela costuma ser mais dura que a ferrita. Porque a ferrita tem pouco carbono, a austenita tem mais. Então, um aço austenítico ele tende a ser mais duro que um aço ferrítico. Né? Agora, outra pergunta que eu fiz no teste. Né? O que é mais duro? Um aço eutético ou um aço eutetoide? Né? Um aço eutético ele é mais duro, porque o aço eutético ele tem 4,3% de carbono. E o aço eutetoide tem 0,76% de carbono. Então, o aço eutético ele é mais duro. Né? Quanto mais carbono, mais duro e frágil é o material. Beleza? Isso é importante vocês terem em mente. Falando da reação eutetoide e eutética, agora a gente vai para a parte de microestrutura. Né? A reação eutética a gente não costuma estudar tanto aqui em TecMat. Porém, a eutetoide é muito importante para a gente. Né? Lembra quando eu falei com vocês na aula passada que a microestrutura resultante de uma reação eutetoide é uma microestrutura que é formada em camadas alternadas? Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Tá. Aqui eu falei eutético no caso, mas a ideia é a mesma. Quando eu estou passando, tem uma reação pelo ponto eutético ou pelo ponto eutetoide, a microestrutura resultante é uma microestrutura de camadas alternadas. Né? Que é o que eu falei aqui. Nesse exemplo de cá, era alfa e beta alternando aqui. Como está bem descrito nesse desenho aqui. Aqui era uma liga de estanho com chumbo. Né? Aqui acontece a mesma coisa. Aqui eu tenho um líquido que se transforma em dois sólidos. A estrutura resultante aqui, de austenita e cementita, é uma estrutura de camadas alternadas. Paralelamente, como eu falei, o eutetoide aqui é mais importante. Quando eu tenho uma austenita que se transforma em ferrita e cementita através de uma reação eutetoide, eu tenho uma estrutura de camadas alternadas. Né? É uma estrutura que tem camadas alternando entre ferrita e entre cementita. Aqui nesse desenho aqui, de laranja está a ferrita e de azul está a cementita. Né? A austenita está se transformando nisso. Essas são as camadas alternadas. Para a gente aqui, quando eu tenho uma estrutura que é mistura de ferrita com cementita em camadas alternadas, eu tenho o que a gente chama de perlita. É outro nome aqui que a gente dá a microestrutura. Então, quando eu tenho ferrita e cementita em camadas alternadas, eu tenho a perlita. Se eu perguntar para vocês o que é a perlita, perlita é uma microestrutura presente no sistema ferro-carbono que consiste de ferrita e cementita em camadas alternadas. A perlita é formada através da reação eutetoide. Perfeito. Não precisa acrescentar mais nada. Beleza? Então essa aqui é a perlita. Né? Essa é a perlita. E é mais uma fase importante aí nesse diagrama. Então, poderia passar a borracha aqui nesse alfa mais cementita e falar que tem só perlita aqui embaixo. Né? Da mesma maneira que eu tenho aços austeníticos, eu tenho aços ferríticos, eu tenho aços perlíticos. Beleza? Que é formados, cuja microestrutura é principalmente perlita. Beleza? Então, vamos lá. As informações aqui eu tenho a impressão que é muita informação de vez, mas se vocês estiverem estudando, fazendo essa aula, tentem escrever isso no caderno. Né? A perlita
é a microestrutura resultante da reação eutetoide, que consiste em ferrita e cementita em camadas alternadas. Pronto. Essa é a perlita. Quando eu tenho uma liga eutetoide, que se forma exatamente naquele ponto que eu estava comentando, eu tenho a microestrutura perlítica. Essa aqui é uma imagem de microscópio de uma microestrutura perlítica. São várias camadas alternadas de ferrita e de cementita. Beleza? Aqui está o desenho mostrando como é que funciona. Aqui está uma foto de microscópio de verdade, ver como é que funciona. É assim. É bem simples. A austenita ela se transforma em perlita. Ponto. Não tem que discutir aqui. A reação eutetoide, a austenita se transforma em perlita. Ponto, tranquilo, beleza. O que pode acontecer, vamos voltar para o diagrama de fases aqui agora, é que eu posso ter uma reação que aconteça depois do ponto eutetoide e antes do ponto eutetoide. Primeiro vamos analisar antes. Antes eu tenho ferrita mais austenita. Alfa mais gama. Ferrita mais austenita aqui. Certo? Quando eu estou resfriando através desse ponto aqui, como está mostrado aqui, aqui eu tenho ferrita e austenita. A austenita ela se transforma em perlita. E a ferrita ela sobra. Né? A ferrita sobra. Então, na microestrutura final, eu vou ter perlita e a ferrita que sobrou. Certo? Então, eu vou ter a perlita e a ferrita que sobrou. A ferrita que sobrou, a gente chama de ferrita pró-eutetoide, que é antes da reação eutetoide. Né? Então, a microestrutura resultante de uma liga hipoeutetoide é quando a reação acontece na composição menor aqui de carbono, né, antes do ponto eutetoide, eu tenho a liga hipoeutetoide. A microestrutura resultante é perlita mais ferrita pró-eutetoide. Então, a microestrutura resultante é essa. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó, que está seguindo esse resfriamento aqui. Eu estava no ponto C que eu tinha só austenita, a quase 900 graus Celsius aqui. Aí eu fui resfriando. Começou a aparecer ferrita, aqui dentro. Né? Ou seja, eu tinha austenita e começaram a aparecer esses grãozinhos laranjas de ferrita. Que aqui eu estou no campo ferrita mais austenita. Né? Ou seja, nesse ponto D aqui, eu tenho austenita e pequenos grãos de ferrita que começaram a se formar. No ponto E, eu já tenho muito mais ferrita e austenita. Quando eu cruzo essa linha eutetoide aqui, essa linha de temperatura eutetoide, eu tenho a reação hipoeutetoide. O que acontece? A austenita se transforma em perlita e a ferrita fica. A ferrita é a ferrita pró-eutetoide e outro composto aqui formado é a perlita. Aí lembrando, o que é a perlita? Eu falei com vocês anteriormente. A perlita ela é ferrita e cementita em camadas alternadas. Essa é a perlita. Então, eu tenho dois tipos de ferrita presentes aqui. Eu tenho essa ferrita pró-eutetoide, que se formou aqui em cima e ficou. E eu tenho a ferrita que está dentro da perlita. Né? A perlita ela é ferrita mais cementita. Né? Então, eu tenho dois tipos de ferrita aí nessa estrutura final. Eu tenho a ferrita eutetoide e tenho a ferrita pró-eutetoide. Beleza? Eu sei que esses nomes são novos para vocês, mas eu acho que a ideia aqui não é tão difícil de pegar. Aqui está mostrando como é que funciona a estrutura. Aqui em branco aqui a gente tem a ferrita pró-eutetoide. E essas camadas meio que preto e branco aqui é onde está tendo aquelas camadas alternadas de ferrita e cementita formando a perlita. Então a parte mais escura é perlita, a parte mais branca é a ferrita pró-eutetoide. Então, para a gente, o que é importante saber? A liga eutetoide, o resultado dela é uma estrutura perlítica. É só perlita. A hipoeutetoide, eu tenho a perlita e tenho a ferrita pró-eutetoide. Porque tem uma ferrita que se formou aqui em cima e ela ficou. Ela ficou no meio da estrutura presa lá. Ela não sofreu reação quando passou dessa temperatura. Né? Por outro lado, eu também tenho a liga hipereutetoide. Aí vamos lá.
A hipotetóide é nesse segmento de reta aqui, pequenininho, antes do ponto O. A liga eutetoide é em cima do ponto O. A liga hipereutetoide é depois do ponto O. Vamos lá, o que acontece durante uma reação para formar uma liga hipereutetoide? Aqui em cima, mesmo caso de anteriormente, eu tinha só austenita. Eu cruzei essa linha aqui, começou a se formar uma sementita aqui no meio da austenita. A sementita começou a se formar aqui, né? Tá meio presa aqui no meio. Quando eu cruzo essa linha aqui, o que acontece? A sementita que estava presa aqui, ela continua aqui. E junto com a sementita presa, eu tenho perlita. Então, eu tenho perlita mais a sementita protetóide, né? Lembrando, a perlita é aquela que tem camadas. Ferrita e sementita. E aqui eu tenho a sementita protetóide. Ou seja, na liga hipereutetoide, aqui eu tenho a formação de uma sementita antes. E essa sementita fica presa no resultado final. Na hipoeutetoide, é ferrita. A ferrita fica presa aqui. Por isso que o resultado da hipoeutetoide é perlita mais a ferrita que sobrou. Aqui é perlita mais a sementita que sobrou. Entenderam? Dessa estrutura aqui, a gente consegue observar o que acontece. Esse azul mais escuro é sementita. Ela não sofre reação quando passa dessa temperatura. A austenita, ela sofre. A austenita, ela vira perlita sempre. Na reação tetnoide. Então, a austenita vira perlita e a sementita fica. Resultado, perlita mais sementita. Né? Então, aqui tem um gráfico mostrando como é que funciona. Aqui no meio eu tenho a sementita protetóide em branco. Né? E a parte mais escura aqui é a perlita. Né? Que é aquela parte de camadas alternadas. Então, na reação tetóide, eu tenho 3 tipos possíveis de formação. Eu posso formar uma liga eutetoide, que é uma liga só de perlita. Eu posso formar uma liga hipereutetoide, que é uma liga de perlita mais a sementita protetóide. E eu tenho uma liga hipoeutetoide, que é a perlita mais a ferrita protetóide. Beleza? Então tem esses 3 tipos, né, que podem ser formados. Se a gente observar o gráfico aqui, mostrando como é que funciona esse resfriamento aqui, fica bem claro o que aconteceu. Esse resfriamento da composição constante. Eu acho que eu não consigo deixar mais claro que isso, né, do que essa parte aqui. Essa parte da matéria seria muito melhor se eu estivesse explicando na sala, que eu podia já tirar a dúvida de vocês na hora. Mas beleza, qualquer dúvida em relação às reações eutetoides no aço, por favor, manda mensagens que eu terei o prazer de explicar para vocês o que acontece. Beleza? É isso aí. Agora vamos para a parte de transformação de fases. Acho que a parte mais complicada aqui da aula já passou. Agora a parte mais simples. Vamos lá, gente. Por favor, se não estiverem entendendo, mandem mensagem, mandem e-mail, qualquer coisa que eu ajudo vocês a entender o que está acontecendo. Beleza? Como eu tinha falado lá nas primeiras aulas, essa modalidade de aula online, ela está longe de ser ideal. Né? Então, o que eu puder fazer para tornar essa experiência um pouco melhor, eu vou fazer. Beleza? Agora vamos lá. Transformação de fases. Como eu falei antes, que tinha aquelas reações de ferritas transformar em... de austenitas transformar em perlita, da fase alfa se transformar na fase beta, enfim. Isso são transformações de fase. É uma fase sólida ou não se transformando em outra. Né? A transformação de fase ela acontece em um processo que pode ser dividido em 2 etapas. A primeira etapa é a nucleação e a segunda é o crescimento. O que acontece? O que é a nucleação? A nucleação é o surgimento dos núcleos pequenininhos. Né? A nova fase ela não aparece tudo de uma vez, ela aparece de maneira bem pequenininha, pequenos grãozinhos pequenos, muito pequenos. Né? Falei pequenos 1 milhão de vezes agora, porque são núcleos muito pequenos que aparecem. Né? Esses núcleos
eles são capazes de crescer, né? E aí é a segunda etapa, o crescimento. Então primeiro eu formo núcleos e esses núcleos vão crescendo, né? Então vão surgindo núcleos que vão crescendo com o tempo, né? Até que se forma uma nova fase. Então vamos lá. Quando a austenita ela se transforma em perlita, começa surgindo núcleos de perlita. Esses núcleos vão crescendo, 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 até que a austenita toda vai embora e fica só perlita. Então a austenita se transformou em perlita, é uma transformação de fase. Aqui está mostrando como é que funciona num líquido com uma fase sólida, né? Eu tenho líquido nesse cinza mais claro com essas bolinhas pretas, essas bolinhas mais escuras aparecendo. Os núcleos, né? Esses são os núcleos. Os núcleos aparecem e eles vão crescendo. Aqui é uma segunda etapa já com eles bem maiores, formando alguns cristais. Esses núcleos crescem tanto que formam os grãos e o líquido não existe mais, né? Os núcleos formam os cristais que formam os grãos até que a estrutura fica toda sólida. Então a transformação de fase ela acontece através dessas duas etapas, né? Nucleação e crescimento. Existem dois tipos de nucleação, como está escrito aqui: a nucleação homogênea e a nucleação heterogênea. A nucleação homogênea é aquela onde o núcleo ele se forma uniformemente ao longo da fase original. Os núcleos se formam uniformemente ao longo da fase original. Na nucleação heterogênea, os núcleos se formam preferencialmente em heterogeneidades estruturais. O que são heterogeneidades estruturais? Impurezas, defeitos, contorno de grão, discordâncias. Os núcleos aparecem ali, na nucleação heterogênea. Na homogênea, eles aparecem de forma uniforme. Essa é a diferença entre nucleação homogênea e heterogênea. É importante destacar que o crescimento e a nucleação das partículas são processos simultâneos, né? Aqui eu tenho a austenita que está formando a perlita, né? Eu tenho a formação de alguns núcleos de perlita que eles vão crescendo até que a austenita não exista mais, fica só perlita, né? Aqui eu tenho essa imagem mostrando como é que funciona a formação de perlita na austenita. Aqui são, na verdade, são as temperaturas, né, para várias temperaturas diferentes. Essa primeira imagem mais à esquerda, é relacionada à temperatura logo abaixo da temperatura eutetoide. A taxa de nucleação é baixa, mas a taxa de crescimento é alta. O que é isso? Na temperatura muito abaixo da linha eutetoide, vão surgir poucos grãos, mas os grãos que surgirem vão crescer muito rápido. A taxa de nucleação é baixa, mas a taxa de crescimento é alta. Formam poucos núcleos, mas os núcleos crescem rápido. Em uma temperatura moderadamente abaixo da eutetoide, a taxa de nucleação ela é moderada, ou seja, vão se formar uma quantidade razoável de grãos, e a taxa de crescimento é moderada também. E esses grãos vão crescer mais ou menos uniformemente, né? Em uma temperatura bem abaixo da temperatura eutetoide, uma temperatura mais próxima da temperatura ambiente, eu tenho uma alta taxa de nucleação, os núcleos vão se formar muito rapidamente, mas vão crescer devagarzinho, né? Ou seja, eu vou ter uma imagem de estrutura mais ou menos dessa forma aqui, né? Essa é a dinâmica do crescimento e da nucleação. A ideia aqui é destacar que o crescimento e a nucleação acontecem simultaneamente, né? Então, quando a gente estuda transformação de fases, pela maneira com a qual a gente aprende, até pela maneira com a qual eu falei para vocês agora há pouco, pode parecer que primeiro surge o núcleo, depois ele cresce. Só que não é assim. O núcleo surge e já vai crescendo, paralelamente vão surgindo outros núcleos que vão crescendo também, então tudo acontece simultaneamente aí. Não é um processo bem subdividido, é um processo simultâneo, o crescimento e a nucleação. É claro que o mesmo núcleo não vai nuclear duas vezes, né? Ele surge uma vez só, ele surge e cresce. Mas ao longo do material todo, vão surgindo e crescendo vários núcleos ao mesmo tempo.
Esse é o segundo diagrama importante de vocês aprenderem aqui, né? A gente sabe que o processo de transformação de fase ele é um processo que ele depende do tempo, né? Ele depende do tempo e da temperatura, né? Lembrando, a transformação de fase depende do tempo e da temperatura. Se eu tenho na aula passada eu mostrei para vocês qual é a diferença de eu ter um resfriamento rápido e um resfriamento devagar, né? Ou seja, a transformação é muito dependente do tempo, Então, para entender melhor a dinâmica de transformação, a gente vai usar uma ferramenta chamada diagrama TTT. TTT significa tempo, temperatura e transformação, né? Esse diagrama a gente acompanha como acontece a transformação de fase em uma outra fase ao longo do tempo. Acrescentando o fator temperatura, a gente tem o que a gente chama de curva TTT. Ou seja, a curva TTT ela é essa de baixo aqui. Fazendo um paralelo aqui em cima, ó, aqui esse gráfico de cima ele mostra a porcentagem de austenita para transformar em perlita. A transformação começa aqui, nesse ponto inicial laranja aqui embaixo. Vai acontecendo até o ponto onde a transformação acaba aqui em cima. Essa aqui, no eixo Y, está a porcentagem de perlita que se formou. Começa no zero aqui, aqui é 100% de perlita, a transformação acaba. A gente sabe que essa transformação ela demora um tempo. Certo? O tempo aqui está em escala logarítmica, ele vai crescendo de 1 a 10, 100, 1000. Então, nesse gráfico aqui de cima, eu vejo como que está evoluindo a formação de perlita com o tempo. Beleza? Com o tempo, que é a porcentagem de perlita formada. Agora aqui embaixo, o diagrama TTT. Né? Aqui mais ou menos 720 pouco, 730 graus Celsius, tem a temperatura tetóide. Certo? Se eu fizer um resfriamento daqui, vamos supor que eu estou fazendo um resfriamento. Eu começo aqui nesse ponto vermelho. O tempo vai passando e eu vou formando um material. Do ponto vermelho até o ponto verde é onde eu tenho só austenita e só perlita, né? Fazendo paralelo com o gráfico aqui de cima. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Quando eu cruzo essa curva vermelha, eu começo a formar perlita, né? Antes da curva vermelha, antes que eu diga acima, eu tenho só austenita, né? Aqui eu já comecei a formar perlita. Eu formei perlita, essa linha tracejada azul é a linha que diz que já formou 50% de perlita. E aqui em verde, se eu passar dessa linha, eu tenho só perlita. Beleza? Então, deixa eu tentar fazer botando essa linha aqui. Ó. Eita. Meu Deus. Eu tenho essa curva aqui que eu desenhei, que está muito longe de ser o ideal. Eu tinha só austenita, temperatura alta, e vim resfriando com o tempo. Resfriando. Eu passei desse ponto vermelho. Passei do ponto vermelho, a austenita começou a se transformar em perlita. Passei do ponto verde, tenho só perlita. E é isso. Aí se eu for para a temperatura ambiente aqui, a microestrutura resultante vai ser só perlita. O que acontece é o seguinte, eu vou mostrar para vocês dois tipos de gráfico aqui. Não sei se vai ficar legal tentar desenhar isso de forma que fique interessante. Vamos lá. Eita, esse aqui é a ferramenta errada. Cliquei na ferramenta errada. É esse. Vamos supor que eu tenho isso aqui. Esse primeiro gráfico aqui. Opa. Esse primeiro gráfico aqui. Certo? Essa linha preta aqui. Essa linha preta é a linha que vai falar a temperatura em relação ao tempo. Ou seja, como que eu estou resfriando o material. Meu aço. Eu estava em 700 graus Celsius. Vim resfriando devagarzinho. Você vê que quanto mais longe eu chegar aqui, mais tempo demorou. Vim resfriando devagar. Passei da linha vermelha, começou a se formar austenita. Passei da linha azul, eu já tenho metade de perlita. Passou da linha verde, eu tenho 100% de perlita. Então aqui no final, quando eu chegar a temperatura muito baixa, eu vou ter uma estrutura 100% perlita. Beleza? Agora eu vou desenhar um outro gráfico aqui.
que não ficou ideal não, mas tá bom. O que acontece aqui? Eu estava a 700 graus Celsius. Resfriei rapidinho. O resfriamento foi bem rápido. Olha como caiu a temperatura numa quantidade de tempo pequena. O resfriamento foi bem rápido. Passou da linha vermelha. Passou da linha vermelha, começou a se formar perlita. Começou a se formar perlita, mas eu resfriei, cheguei à temperatura ambiente. Eu nunca cruzei a linha verde. Se eu nunca cruzei a linha verde, quer dizer que eu não tenho 100% perlita. Eu tenho uma microestrutura que é a mistura entre perlita e austenita. Beleza? Então, o diagrama TTT, ele serve para isso. Serve para mostrar, de acordo com uma curva aqui de temperatura em relação ao tempo, qual é a estrutura que eu vou ter resultante. Né? Lembrando, transformação, temperatura e tempo. Eu vou avaliar qual transformação vai ocorrer se eu variar a temperatura e o tempo. Né? Isso aqui acontece para o aço. Né? Esse aqui não é o diagrama completo, né, ainda. Aqui eu tenho mostrando muito bem o que está acontecendo. Essa linha aqui de cima é a temperatura tetoide, 727 graus Celsius. Esse é o tempo em segundos, evoluindo aqui ao longo de x. Em y a temperatura. Aqui eu estava no ponto A, ou seja, eu tinha um material a temperatura acima de 727 graus Celsius. No ponto tetoide, né? Eu comecei a descer a temperatura rapidinho aqui. Até que eu cheguei na temperatura B. Temperatura aí um pouco acima de 600 graus Celsius. Travei a temperatura e deixei o tempo passar. Né? Deixei o tempo passar. À medida que foi passando o tempo, eu cheguei no ponto C. Nesse ponto C, começou a se formar perlita. Aqui dá para ver na estrutura aqui. Antes era só austenita, agora é austenita com perlita se formando. Entre C e D está se formando a perlita. Cruzei o ponto D, eu tenho só perlita. Né? Ou seja, se eu cair a temperatura aqui de novo, eu vou ter só perlita e é isso aí. Né? Então, a lógica do diagrama TTT, novamente, o diagrama TTT, para que ele serve? Para avaliar como vai acontecer a transformação, qual vai ser a microestrutura resultante, a partir de temperatura e tempo. Né? A perlita vai se formar aqui. Aí aqui é importante denotar uma coisa. Se eu formar a perlita a temperatura muito alta, eu tenho o que a gente chama de perlita grossa. Né? Perlita grossa. Se eu formar a perlita a temperatura menor, eu tenho a perlita fina. Né? Ou seja, até mesmo dentro da perlita, eu tenho dois tipos de estruturas. Perlita fina e a grossa. Aí aqui eu vou fazendo a comparação. Né? A perlita grossa é formada a temperaturas mais altas, com altas taxas de fusão, e ela é mais dúctil que a perlita fina. A perlita fina é formada em baixas taxas de fusão, ou seja, mais rápido, e é mais dura e resistente. Né? Então, a perlita fina tem algumas propriedades importantes, a perlita grossa tem outras. Né? Lembrando que a perlita é a mistura entre ferrita e cementita em camadas. Aqui eu tenho a perlita fina e aqui eu tenho a perlita grossa. À direita. Aqui a imagem talvez não esteja tão boa, tirei do livro, mas é basicamente isso. Então, uma coisa que é importante vocês saberem é que a análise dessa transformação de fase é muito importante para a gente entender qual vai ser nosso produto final. O que eu vou ter no final. Né? Porque, por exemplo, se eu falo que quero ter perlita, ela pode ter duas características totalmente diferentes. Né? A perlita fina ela é mais dura e resistente, a perlita grossa ela é mais dúctil. Então, se eu quero um aço onde eu preciso de muita dutilidade, eu tenho que produzir uma perlita grossa. Se eu quero um aço que eu tenho que ter muita dureza, eu tenho que produzir uma perlita fina. Beleza? Então isso a gente tem que levar em conta quando a gente fabricar o aço. Né? É claro que a gente, na qualidade de técnico, a gente não fabrica o aço, a gente vai comprar o aço. Né? Já está fabricado, né? A maioria das vezes a gente não fabrica o aço. A gente tem que conferir nas tabelas se aquele aço é perlítico, se a estrutura lá é perlita fina, se é perlita grossa. E quando a gente vê essas coisas, a gente tem que entender o que aquilo significa. Né? O que significa eu ter uma estrutura perlita grossa? O que significa eu ter a perlita fina? Né? E às vezes a distinção é bem simples assim.
Um é mais dúctil, o outro é mais duro e resistente. Outro tipo de estrutura que pode ser formada é a bainita. A bainita ela é ferrita mais cementita, só que ela não está naquela estrutura de camadas. Né? A bainita, na verdade, ela é a ferrita, é a matriz ferrítica, com a cementita alongada em forma de agulha. Beleza? Esse é a geometria da bainita. A bainita ela é mais resistente e dura que a perlita. Tem uma combinação desejável de propriedades. Né? E outra coisa que é importante dizer é que a transformação bainítica e perlítica elas são concorrentes. Né? Eu não consigo... elas são concorrentes. Né? É uma ou outra aí, geralmente. Essa é uma estrutura aqui evidenciando essa parte mais intermediária aqui, mostrando a estrutura bainita, que é a ferrita e a cementita em formato de agulhas, né? A sementita mais alongada aqui. E é isso aí. Agora você deve estar se perguntando, que bainita é essa que eu não vi no diagrama de fases? Né? A bainita, por ela ser ferrita e cementita, ela está ocupando o diagrama de fases o mesmo lugar que a perlita ocupa. Né? Só que a gente vai ver no diagrama TTT o que a gente precisa para formar a bainita e o que a gente precisa para formar a perlita. Espera um pouquinho, vocês vão entender melhor isso. Outro tipo de estrutura que pode ser formada é a cementita globulizada, que chamam de esferoidita. Esses nomes que eles dão para as estruturas geralmente têm a ver com a característica delas. Né? A perlita é que tem característica de madrepérola. A esferoidita é que a estrutura é um pouco mais circular, mais formato de esfera. Né? A estrutura de cementita. Enfim, eu tenho a cementita globulizada, que é a esferoidita. Como que eu formo uma esferoidita? Se eu tenho uma liga de aço com microestrutura perlítica ou bainítica e aqueço e mantenho uma temperatura abaixo da eutetoide por um longo período de tempo, eu vou ter esferoidita. Então essa aqui é a receita do bolo. Se eu tiver uma microestrutura perlítica ou bainítica, eu aqueço até uma temperatura um pouco abaixo da eutetoide e deixo por um longo período de tempo que vai se formar a esferoidita. A sementita aqui ela está em formato esférico, por isso que ela é relevante. A esferoidita é menos resistente e menos dura que as microestruturas perlíticas, porém é muito dúctil. Né? É um material muito dúctil, aí que é útil. Né? As esferoiditas geralmente não aparecem em curvas TTT para aços. Né? Então isso aqui é mais que uma curiosidade que estou mostrando, que ela não aparece nem em curva TTT, nem no diagrama de fases. Esse é o formato esferoidita, a gente vê que os grãos da sementita estão num formato um pouquinho mais arredondado. Né? Opa. A última estrutura relevante para a gente aqui é a martensita. Essa daqui eu quero que vocês prestem atenção porque ela é super importante. Martensita. O que é a martensita? Como que eu fabrico um aço martensítico? Vamos lá. Eu tenho uma receita de bolo para isso. Eu tenho que aquecer uma liga ferro-carbono que tenha um alto teor de carbono. Eu aqueço até uma alta temperatura e resfrio rapidamente. O resfriamento tem que ser muito rápido. Quando isso acontece, a microestrutura da minha liga de ferro-carbono vai mudar. Né? Ela vai mudar. Se mudou a microestrutura, irão mudar as propriedades. Né? Então, uma liga de aço, que ela geralmente ela é dúctil, quando ela se transforma em martensita, ela vai se tornar frágil. Né? A martensita é um microconstituinte do aço que tem uma dureza muito alta. Ele é muito duro, muito resistente, porém é super frágil. Né? A martensita ela é
formada através da transformação adifusional da austenita. Adifusional da austenita. Adifusional é que não ocorre difusão. Não dá tempo para acontecer a difusão, porque é super rápido. Né? Por que eu coloquei isso aí? Essa questão da transformação adifusional pode gerar até uma confusão. Porém, muitas vezes, em provas de concurso, por exemplo, da Petrobras, eles colocam lá: qual é a microestrutura formada através de uma transformação adifusional no aço? Adifusional é martensita. Adifusional é sem difusão. A martensita ela surge através de um tratamento sem difusão. Beleza? A taxa de resfriamento tem que ser alta. Como eu falei, o resfriamento tem que ser muito rápido, né, para não deixar o carbono difundir. A estrutura da martensita, ela é TCC. TCC não é trabalho de conclusão de curso, não é truco, cerveja e cigarro. TCC é tetragonal de corpo centrado, ou seja, antes na austenita eu tinha uma estrutura CFC, que é a cúbica de face centrada. Quando eu estou produzindo a martensita, a minha célula unitária ela vai meio que esticar na direção Y aqui, na direção vertical. Né? Então ela deixa de ser um cubo e passa a ter uma estrutura tetragonal de corpo centrado. Né? A modificação estrutural é essa. E a gente pode ver que uma modificação estrutural simples, ela tem como consequência uma modificação grave nas propriedades. Um material que ele é resistente, dúctil, ele passa a ser muito resistente, muito duro, porém muito frágil. A transformação martensítica ela ocorre quase instantaneamente, ela é muito rápida. É uma transformação atérmica. Né? É outra característica da transformação martensítica. Né? Como eu falei, é importante saber que é uma transformação adifusional e atérmica. Atérmica significa que acontece independentemente do tempo. Ela é função exclusivamente da temperatura para a qual a liga é resfriada rapidamente. Né? É uma transformação que ela não acontece em razão do tempo. Ela é super rápida. A transformação atérmica. Então eu tenho a transformação atérmica e a adifusional é a transformação martensítica. Isso é muito importante, gente. Eu não consigo tentar colocar em palavras o quão importante é isso. Preste atenção nisso, é super importante. Entender como se forma a martensita. Como eu já adiantei, a martensita é dura, resistente e frágil. Existe um tratamento térmico que a gente pode submeter a martensita para melhorar as propriedades dela, porque não é interessante, geralmente, que a gente tenha um material muito frágil. Né? E a martensita ela é frágil. Porém, ela é muito dura e resistente. Então, às vezes eu quero manter essa alta dureza e alta resistência, mas eu quero que não seja tão frágil. Então, eu faço o que a gente chama de revenimento. Né? O que o revenimento faz? É um tratamento térmico que ele aumenta a tenacidade e aumenta a dutilidade. Né? Ou seja, o material não é mais frágil. Ele reduz a fragilidade do material. Ele fica mais dútil. O revenimento ele também alivia tensões internas durante a transformação. É um tratamento que meio que melhora as propriedades da martensita. Né? Tanto que, geralmente, quando a gente vê martensita em aplicações técnicas de engenharia, geralmente a gente trabalha com martensita revenida, que é a martensita que sofreu revenimento. Né? Não é comum a gente ver martensita pura, né? É martensita revenida, martensita que sofreu revenimento. Revenimento é um aquecimento até abaixo da temperatura tetóide, ou seja, eu aqueço o material até a temperatura próxima ao tetóide, próxima de 727 graus Celsius, e deixo essa temperatura por um período de tempo específico para cada composição de carbono, né? E depois abaixo da temperatura ambiente. Esse é o revenimento. Essa é a martensita, uma imagem da microestrutura da martensita, como é que funciona. E agora, o nosso diagrama TTT para o aço carbono
completinho, né? O nosso diagrama é esse. O que acontece nesse diagrama? Vamos lá. Essa parte de cima aqui a gente já viu, que é a parte onde forma a perlita. Abaixo disso, a perlita não vai se formar. Vai se formar bainita. B é de bainita, né? Então, em temperaturas mais altas, a taxas um pouco mais lentas, né? Eu tenho a formação da perlita. Aqui eu tenho a formação da bainita. A perlita, lembrando, ela é dividida em perlita fina e grossa. A bainita, ela é dividida em bainita superior e inferior, de acordo com a parte aqui do gráfico. Aqui não está nem mostrado, mas é isso. Aqui embaixo, essa linha laranja, é a linha da martensita. Ou seja, eu tenho que cair rapidinho aqui para cair no campo da martensita e formar a martensita. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu nem planejava fazer isso, vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Primeiro traço eu fiz aqui, deixa eu fazer um outro aqui agora. Outro aqui, mais um traço aqui, outro traço aqui. Vou até pintar para ficar bem claro para a gente ver. Tive essa ideia de fazer agora, senão eu já tinha preparado antes. Né? Vermelho, bem grosso aqui para vocês conseguirem observar. Vamos lá, essa linha vermelha aqui que eu tracei, ela denota um tratamento térmico. Né? É um processo de resfriamento. Eu estava em 700 e pouco graus Celsius aqui, que era só austenita, e eu abaixei a temperatura tetóide. O que aconteceu? Eu vim rapidinho até a temperatura de mais ou menos aí 580 graus Celsius. Aqui mais ou menos. Nessa temperatura eu travei aqui e deixei o tempo passar. Quando eu deixei o tempo passar, lembrando que isso aqui está a escala de tempo, eu passei nessa linha avermelhada aqui. Ou seja, eu passando essa curva avermelhada aqui, eu comecei a formar austenita e perlita. Certo? Aqui se formou austenita e perlita. Quando eu cruzei a linha verde aqui, eu já tenho uma estrutura que é 100% perlita. Né? Lembrando, aqui em cima é a perlita grossa, aqui embaixo é a perlita fina. Eu tenho perlita fina, eu abaixei da temperatura ambiente, já era, eu tenho perlita. Beleza? Então, esses traços vermelhos aqui, eles denotam uma transformação perlítica. Eu peguei a austenita e transformei numa estrutura que é 100% perlítica. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui de baixo, aqui assim, vamos lá, bem aqui debaixo dessa linha. Tá, eu estava aqui a temperatura alta, aí eu vim descendo, cheguei a mais ou menos 500 e poucos graus Celsius. Em 500 e poucos graus Celsius, eu travei a temperatura. Travei a temperatura e deixei o tempo passar. Deixando o tempo passar, eu cruzei essa curva aqui. Ou seja, cruzando essa curva, começou a se formar a bainita. Né? Lembrando que eu estou abaixo dessa linha tracejada aqui, já estou na parte do B. Está se formando bainita. Passou da linha verde, eu tenho 100% bainita. 100% bainita, desci aqui a temperatura ambiente. Meu resultado final é só bainita. Eu tenho só bainita. Lembrando, não é baianita, é bainita. Né? Tem gente que aprende, começa a falar baianita e, gente, não é baianita, né? Senão, se fala bainita perto de alguém, vão achar que o professor de Tecmate não explicou direito o que são as coisas, né? Aí vocês acabam comigo. Vamos mostrar aqui outro exemplo. Vou tentar fazer o mesmo aqui. Primeira linha tracejada, outra linha tracejada, e aqui mais uma linha tracejada. Mas tracejada não, é mais uma linha aqui. Vamos lá. O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Desenhei aqui mais uma transformação, mais um tratamento térmico. O que aconteceu? Aqui eu tinha só a austenita, né? Fui descendo. 700 graus Celsius aqui, fui descendo. Né? Na verdade aqui eu tenho que começar daqui assim para você fazer dar certo, né? Tem que cruzar a temperatura tetóide. Cruzei a temperatura tetóide, tenho só a austenita. A austenita abaixo da temperatura tetóide, ela já fica um pouco instável, né? Fica instável.
Fui baixando a temperatura com o tempo, até que eu travei aqui mais ou menos em 430 graus Celsius. Travei aqui, 430. 430 graus Celsius, travei a temperatura e deixei o tempo passar. Eu cruzei aqui a linha vermelha, essa avermelhada aqui, essa curva avermelhada. Quando eu cruzo essa linha, isso quer dizer que começou a se formar bainita, né? Eu cheguei até essa linha tracejada azul, que é a linha que corresponde a 50% de bainita, né? E aqui eu já caí a temperatura até a temperatura ambiente. Ou seja, meu resultado é uma estrutura que é 50% de bainita, né? 50% bainita, 50% austenita. Minha estrutura vai ser essa. Beleza? Então eu estou dando exemplo de como que a gente interpreta um tratamento térmico no diagrama TTT. Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos lá. Eu quero pegar várias situações diferentes para vocês conseguirem visualizar o que acontece, né? Aqui, não vou nem inventar muito. Isso aqui. O que é formado quando eu faço isso? Pensa aí. Pausa o vídeo agora e pensa um pouquinho. O que eu formo quando acontece isso? Bom, aqui em 800 graus Celsius eu tenho só austenita. Passei abaixo da temperatura tetoide, eu tenho a austenita ainda aqui mais instável. Só que esse esfriamento ele é muito rápido. Você vê que aqui não chegou nem 10 segundos. Né? Foi de 800 até temperatura ambiente em 10 segundos. É um esfriamento muito rápido. Fiz o esfriamento super rápido. Quando eu cruzo essa linha laranja aqui, é onde começa a formação de martensita. Né? Começou a formação de martensita aqui, 50% de martensita aqui nessa linha tracejada embaixo, 90% aqui embaixo. Em temperatura ambiente eu já tenho um aço 100% martensítico aqui. Ou seja, a martensita é um tratamento, a formação de martensita é muito rápida, né? A gente vê que aqui não chega nem a 10 segundos. Né? É exatamente isso. Aqui eu tenho uma estrutura austenítica que se transformou em uma estrutura martensítica. Uma transformação adifusional, atérmica. A estrutura era CFC, ela virou TCC. Né? Então, aconteceu exatamente isso. Se eu fizesse uma linha assim, vamos lá. Vou botar essa aqui de vermelho também, só para exemplificar aí como é que funciona. Tá. Aqui eu tinha austenita a 800 graus Celsius. Esse aqui já é outro tratamento térmico. Vamos lá. Eu tinha austenita aqui a 800 graus Celsius. Baixei a temperatura abaixo da tetoide, vim descendo. Cruzei a curva de austenita e perlita. Então começou a se formar perlita aqui. Aqui começa a se formar perlita. Né? Começou a se formar perlita, ela se formou até cruzar a linha verde, que eu tenho 100% de perlita. Tendo 100% de perlita, eu abaixei a temperatura aqui e é isso. Eu tenho um material que ele é 100% perlítico. Beleza? Então a ideia é essa. Aqui eu dei vários exemplos, vou apagar isso aqui agora, de como que a gente pode observar os tratamentos térmicos através do diagrama TTT. Então o diagrama TTT, para a gente aqui do técnico, talvez seja até mais útil que o diagrama de fases, dependendo do que a gente quer observar. Aqui a gente consegue prever qual vai ser a estrutura de um aço. Eu posso botar numa prova e desenhar aqui, fazer um desenho e perguntar qual vai ser a estrutura final resultante. Vocês têm que saber responder. Beleza? Esse é um diagrama TTT completinho para o aço carbono. Né? Tem martensita aqui embaixo. Aqui até a metade aqui dessa curva, a parte de baixo é onde forma bainita, a parte de cima onde forma perlita. Aqui em cima austenita. E é isso aí. Tranquilo? Qualquer dúvida, por favor, mande mensagem. Aqui eu tenho outra curva TTT. A gente observa que ela é um pouco mais complexa, né? Eu nem vou comentar tanto nela aqui, porque ela é a curva TTT para aços liga. Né? O que acontece? Quando o aço liga, diferente do aço carbono, o aço carbono é que o principal elemento, a liga, é o carbono. O aço liga é onde tem vários outros elementos. Por exemplo, cromo, níquel, cobre, alumínio, pode aparecer uma porrada de coisas aí.
Para os ácidos ligas, eu tenho as curvas TTT são assim, né? Aqui eu tenho a parte que é F, onde surge só a ferrita. Aqui tem o F mais P, ferrita mais perlita. Que é o sustenita mais ferrita mais perlita. Então é muito mais complexo. Isso aqui eu mostrei mais a título de curiosidade. O que eu queria mostrar ao falar dessa curva aqui é que o acréscimo de alguns elementos aí no material ele pode ser muito útil. Por exemplo, o cromo. Quando eu adiciono cromo no aço, eu melhoro muito a resistência à corrosão, né? Ele fica muito resistente à corrosão. Porém, toda a estrutura sofre grandes modificações, né? A curva TTT, que era algo relativamente simples, como isso aqui, vira uma coisa bagunçada assim, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que os elementos de liga, ou seja, os elementos que eu adiciono no aço, eles têm utilidade, são muito úteis, porém eles modificam tudo que a gente conhece sobre o aço padrão, né? Os diagramas de fase são modificados, os diagramas de TTT são modificados, e é isso. Aqui, nessa parte finalzinha da aula, tem uns gráficos mostrando como funcionam, como variam, como se comportam as propriedades mecânicas com relação ao tipo de microestrutura. Vamos lá. Aqui eu tenho a porcentagem de carbono, né, aumentando. E aqui é a dutilidade, né? A gente observa que a dutilidade ela reduz à medida que eu aumento a porcentagem de carbono. Foi o que eu falei bem antes lá. Quanto mais carbono eu tenho, mais duro e frágil é meu material, né? A dureza está mostrada aqui nesse gráfico do lado, né? Aqui é a dureza Brinell, que eu já comentei na aula passada. Aqui é a tensão de escoamento. Dureza e resistência mostradas aqui. À medida que eu aumento a porcentagem de carbono, a gente vê que tanto a dureza quanto a resistência ela aumenta muito. Porém, a ductilidade e a tenacidade, né, que ensaio de impacto isóide avalia a tenacidade, ele diminui. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: quanto mais carbono eu tenho, mais duro e mais frágil é o meu material. Quanto mais carbono eu tenho, mais duro e mais frágil é o meu material. Quando o material é muito duro e muito frágil, na verdade, o que eu quis dizer é que a dureza e a ductilidade do material, eles são concorrentes. O que eu quero dizer com isso? Quando eu aumento muito a dureza e a resistência, o material ele perde dutilidade, ele vai sendo frágil. Quando eu aumento a ductilidade do material, ele perde dureza e perde resistência. Então vamos lá, fazendo um apanhado aqui geral. Quando eu aumento a porcentagem de carbono, a ductilidade diminui, a tenacidade diminui, a dureza aumenta e a resistência mecânica aumenta. Beleza? Quando eu reduzo a porcentagem de carbono, eu tenho um material menos resistente, menos duro, porém mais dúctil e mais tenaz. Beleza? Aqui eu tenho a dureza com a porcentagem de carbono para esferoidita, em verde, para perlita grossa, em azul, e para a perlita fina, em vermelho. A gente vê que a perlita fina ela é a mais dura de todas, né? Por ela ser a mais dura, eu já sei que ela vai ser a mais frágil, né? Aqui a gente vê que a dutilidade dela é muito baixa. Ela é mais dura, porém é mais frágil, né? A esferoidita, que ela tem baixa dureza, é aquela que tem a maior ductilidade. Está em verdinho aqui em cima. Aqui é a ductilidade pela composição. Aqui é a dureza pela composição, né? Isso está mostrando o que eu falei anteriormente. Aqui eu tenho a dureza e a tensão do escoamento variando com a temperatura de transformação, né? A temperatura de transformação aqui até de 200 até 530 e 540 é bainita e daqui para frente é perlita, né? Então a gente pode ver que a bainita
ela é mais dura e mais resistente que a perlita, né? A perlita é menos dura e menos resistente. Porém, a perlita ela vai ser mais dúctil, né? Lembrando, quanto mais duro o material, menos dúctil. Mais dureza, menos dutilidade. Menos dutilidade. Aqui eu tenho outro gráfico mostrando a dureza Brinell, a dureza Rockwell aqui, em relação à composição. A martensita, ela é super dura, é a mais dura de todos, né? Aqui eu tenho a perlita fina, que ela tem a dureza baixa, né? A martensita, por ela ser dura, ela consequentemente ela é frágil. E aqui eu tenho a martensita temperada, né? Que depois eu vou falar com vocês na próxima aula sobre o que é têmpera, então não precisam preocupar um pouco, não precisam se preocupar com isso agora, né? É exatamente isso aí. Bom, a aula de hoje finalizou, finalmente, depois de 1h10 falando igual uma máquina aí. Espero que vocês tenham assistido essa aula e prestado atenção. Essa aula é muito importante porque toda vez que a gente vai fazer alguma prova de um concurso, alguma coisa do tipo para técnico e mecânica, é quase via de regra que perguntam sobre o diagrama de fases ou sobre curva TTT do aço. Se não perguntar sobre um dos dois, vai perguntar sobre bainita, sobre perlita, sobre austenita, sobre ferrita, enfim, vou fazer alguma pergunta em relação a isso. Esse é um assunto que sempre cai nessas provas de técnica e mecânica, né? Isso é muito importante a gente saber. E é isso aí, gente. Então, é importante que vocês saibam interpretar o diagrama de fases, que vocês saibam interpretar a curva TTT e que vocês conheçam pelo menos o básico dos microconstituintes do aço. Hoje eu falei só do aço aqui porque o aço é o material mais importante para o técnico mecânico. Não tem como fugir disso. No segundo semestre de 2020, né, se começar certinho de acordo com a pandemia aí, 2020/2, né, a gente vai ver como é que fabrica o aço e tal, outra parte da disciplina. Então, para vocês verem que tem grande parte da disciplina que é voltada para o aço. O aço é o material mais importante de todos aqui. Isso não é só no técnico de mecânica, né? Engenharia mecânica também. Eu dou aula para os meninos lá, eles têm duas matérias. Uma chamada Materiais de Construção Mecânico 1 e uma chamada Materiais de Construção Mecânico 2. Né? Que são materiais de engenharia aí. No 1, fala só de aço praticamente, se eu não me engano. No 2, que eu estou passando agora, fala sobre polímeros, cerâmico, sobre cobre, níquel, alumínio, zinco, etc. Então, o foco é maior no aço. Então, entendam a curva TTT, entendam o sistema ferro-carbono como um todo, vocês vão ter sucesso aí. Qualquer dúvida em relação à lista de exercícios ou à disciplina em si, podem mandar mensagem, estou disponível para ouvir vocês, beleza? É isso aí, boa semana para vocês, até a próxima quinzena. Tchau!